Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, estou aqui para a gente falar um pouco, meditar um pouco nas escrituras. Hoje nós falaremos um pouco aqui no iniciozinho do no Evangelho de Marcos. E hoje, agora especificamente, eu vou falar um pouco da passagem que fala do batismo de Jesus, da tentação. A gente vai falar, e quando ele começa o trabalho dele na região da Galileia. Vou falar um pouquinho e rapidinho a respeito que eu estava estudando aqui, fazendo o meu devocional, e eu achei muito forte, muito impactante, coisas que o Espírito Santo vai falando ao nosso coração à medida que a gente vai meditando, estudando. E aí eu estava fazendo meu devocional. Em outro vídeo eu vou gravar a respeito do capítulo 1, que fala quando João Batista ele começa, né, o chamado, quando ele começa a... Ai, gente, qual é a palavra? Quando ele começa o trabalho dele, né, o chamado dele em anunciar a boa notícia. Em outro vídeo eu vou falar do capítulo 1, mas hoje eu vou falar dessa parte aqui, que é do capítulo 1 também, mas é essa parte específica do batismo de Jesus, a tentação, que é o versículo 9, o versículo 12 e o versículo 14, que eu achei bem interessante, tem partes bem fortes, assim, que às vezes tem coisas que passam meio, quando a gente, tem coisas que meio que passa, é, não é que passa despercebido, mas que às vezes em outra leitura, em outro momento a gente não tem a revelação, e depois o Espírito Santo ele vai nos mostrando. Olha só o que fala aqui, ó, no capítulo 1, no versículo 9. O batismo de Jesus. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido. Na minha versão tá assim: meu filho querido ou meu filho amado. Tem versões que falam meu filho amado. E me dás muita alegria. Olha só que forte e assim, como essas palavras são fortes. Olha o que é dito, ou que essa voz poderosa aqui fala: e do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido. De quem é essa voz poderosa, maravilhosa? É de Deus. Deus que fala para Jesus, declara. E eu achei bem interessante nessa parte aqui, e a gente vê a manifestação da glória do Senhor. Olha, para vocês terem uma noção como isso é interessante, ó. Percebam que Jesus, ele estava vindo de Nazaré, né, que é uma cidade pequena da região da Galileia, e aí ele foi batizado por João Batista, que era o primo dele, a voz daquele que clama no deserto, João Batista. Jesus foi batizado por João Batista, e nesse momento em que Jesus estava, aqui fala que no momento que Jesus estava saindo da água, o que foi que aconteceu? Jesus viu do céu descer, né? O Espírito de Deus desceu sobre ele em forma de uma pomba. Isso aqui me faz entender a manifestação da glória de Deus quando a gente obedece. Gente, o batismo é algo muito poderoso, é algo poderoso na esfera espiritual, no natural, também é algo muito poderoso. E olha só, depois que Jesus saiu, à medida que ele estava saindo da água, ele viu o Espírito Santo descer. Então eu entendo aqui a manifestação da glória do Senhor sobre a vida daquele que obedece, daquele que é fiel. E é por isso que eu falo que o batismo é algo muito marcante, muito forte, poderoso. E o céu abriu.
Vocês entendem a intensidade? Acredito que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. E o céu se abriu. O céu se abriu, o Espírito veio, e o Espírito Santo ele se manifesta quando tem fidelidade e obediência. Foi isso que o próprio Espírito Santo falou no meu espírito ao estudar, ao meditar nessa passagem agora. A manifestação da glória do Senhor na vida de quem obedece, de quem é fiel. E Jesus, ele é fiel. Ele estava obedecendo. Jesus é santo. Jesus veio em corpo de homem. Ele 100% Deus e 100% homem. Quando ele veio para essa terra, ele é santo, mas ele obedeceu aquilo que é o certo. Ele obedeceu, ele foi obediente até a morte de cruz, que é assim que fala em Filipenses. Então isso aqui é bem interessante, muito forte, porque eu achei muito forte. Olha só, nessa parte, no momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir. O céu se abriu pela fidelidade e obediência. Jesus está ali se batizando. Jesus é santo. Mas ele falou para João Batista que era necessário que fosse feito assim. É necessário que acontecesse assim. Muito forte. E aqui nos faz entender que a obediência o Espírito Santo me fez entender que a obediência nos faz enxergar o extraordinário. Quando a gente pode analisar. Quando obedecemos, a gente vê coisas extraordinárias acontecer. A gente vê o maravilhoso de Deus acontecer. A gente vê o incrível de Deus acontecer. E foi isso que aconteceu aqui. Tudo estava acontecendo para se cumprir o que as Escrituras falavam. Só que aqui fala também da fidelidade, da obediência. Olha só. E mais aqui na frente vocês vão entender sobre a questão da obediência, porque nessa passagem aqui está falando de entrega, está falando de obediência, está falando de fidelidade. Só um minutinho. Está falando de fidelidade. Jesus foi fiel. Jesus, ele suportou tudo que ele suportou por fidelidade, entrega e obediência ao Pai. E aqui continua, né? E aqui fala, e do céu veio uma voz que disse, essa voz poderosa, maravilhosa, santa, a voz de Deus dizendo, tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. O Espírito de Deus vem sobre os que são fiéis, é como eu falei. Sobre os que são fiéis e obedientes. Aí, depois dessa parte aqui, olha só como que eu estou falando faz sentido sobre a entrega, a fidelidade e a obediência. Jesus foi fiel, obediente e entregou. Ele foi lá, pediu para ser batizado. João Batista obedeceu, porque João Batista falou, está vindo aquele que é mais importante do que eu. João Batista obedeceu. E aqui, olha só, obediência, as palavras aqui que ecoam nessa passagem, as palavras que ecoam no meu espírito nessa passagem são entrega, fidelidade e obediência. Até aqui nessa parte, até aqui nessa parte da tentação de Jesus, vocês vão ver que aqui também tem entrega, fidelidade
e obediência. Vejam só, aqui no capítulo 12 fala assim, a tentação de Jesus. Logo depois o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Foi o Espírito Santo que fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Gente, Jesus foi levado para o deserto para passar 40 dias e sendo tentado por Satanás. Gente, isso aqui, meu Deus do céu. Analisem, imaginem a intensidade, a grandiosidade, o tamanho disso aqui. O Filho de Deus, que veio em carne, por amor, entregou, foi fiel, obedeceu, passou 40 dias no deserto sendo tentado, suportou, obediência, fidelidade. E aqui ainda fala, ali havia animais selvagens. Ali havia animais selvagens, mas o Espírito de Deus cuidava de Jesus. E os anjos cuidavam de Jesus. Quem levou Jesus para o deserto, aqui fala, logo depois o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Então ali Jesus foi tentado. Foi tentado, venceu a tentação, não se deixou levar, foi obediente até o fim. Vocês percebem que aqui está falando nas entrelinhas de obediência? Quem é obediente vence. Quem é obediente Quem é obediente, gente, vence até mesmo as tentações, até mesmo as tribulações. Não foi fácil, não é fácil, mas se perseverarmos, se continuarmos firmes com Deus, em Deus, a gente vence. Não é fácil. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para ele, mas ele lutou. Ele suportou e ele venceu. O Espírito Santo de Deus estava com ele e o ajudava. E é assim, o Espírito Santo ele nos ajuda. Ele está conosco nos momentos bons e nos momentos maus, nas tribulações, nas horas difíceis, que muitas vezes a gente pensa que nesses momentos Deus não está com a gente. Não é isso que muitas vezes, sai da nossa boca, dos nossos pensamentos, que quando a gente passa por aqueles momentos difíceis, atribulados, a gente pensa que Deus não está conosco. Mas aqui, Jesus não estava sozinho. Jesus não estava sozinho. Quem nos guia aqui fala que o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Está falando de direção, de quem guia, quem orienta é o Espírito Santo. Vocês entendem? E ele cuida. Ele cuida nos momentos difíceis, nos momentos, como eu falei, de tribulação. E a gente precisa crer, a gente precisa confiar. A gente não pode se deixar levar pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Tem que se assegurar em Deus. Acreditar que a gente pode. Porque a própria palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortaleceu Jesus? Quem fortaleceu Jesus? O Espírito Santo de Deus. E os anjos cuidavam de Jesus. Então, nesses momentos difíceis, a gente precisa entender que nós somos seres humanos, que a gente vai passar por dias difíceis, momentos difíceis. Mas nesses momentos difíceis, a gente não pode deixar de crer. Não pode desacreditar. Não pode achar que Deus abandonou, que Deus... Não.
É que tem situações que a gente precisa passar. Jesus passou pela tentação, pelo deserto, essa luta espiritual, essa luta na carne, porque ele jejuou. Então, precisamos nos firmar, precisamos crer, confiar e obedecer. E aqui fala, né, que Jesus começa o seu trabalho logo depois dessa parte aqui, que Jesus foi tentado, que ele passou os 40 dias. Aí depois disso, ele começa, aqui fala, né, no versículo 14 do capítulo 1, fala que Jesus começa o trabalho dele. E depois que João foi preso, aqui fala que ele seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Lembra? Aqui no capítulo 1, que depois eu vou gravar o vídeo, João Batista, ele veio para preparar, para anunciar. Ele veio para anunciar a mensagem, a boa notícia, que é Jesus. E aqui, ó, no versículo 14 do capítulo 1, o próprio Jesus fala, ó. O próprio Jesus fala, chegou a hora. João Batista estava anunciando que viria. Aqui é o próprio Jesus falando, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependam-se, se consertem, se alinhem, que ele vem, ele está vindo. E é essa palavra que o Espírito Santo está falando neste tempo. Arrependam-se, se alinhem, consertem os seus caminhos, que ele vem. Ele vem. E eu já contei num vídeo aqui no canal da experiência que eu tive com essa passagem, com um acontecimento que teve no Brasil, e que nesse acontecimento, nessa experiência espiritual que eu tive, eu falava, ele vem, ele está vindo, Maranata, ele vem. E João Batista anunciou, e aqui o próprio Jesus está falando, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. É forte, né? É muito forte. Obedeçam, sejam obedientes à palavra, sejamos obedientes à palavra. E Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Essa parte aqui também é bem interessante, ó. Chegou a hora, Jesus disse, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. E aqui ele fala, e aqui continua, Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores, eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago, pescando com redes. Observem, aqui eles estavam pescando com redes. E Jesus disse, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescarem gente.